Seria a holacracia o fim da estrutura piramidal e o futuro da gestão? Essa é a pergunta que nós pretendemos responder hoje aqui. E falei holacracia mesmo e ele perguntou holocracia, é isso mesmo? É, os dois nomes estão certos. E ninguém se decide ainda que nome vai chamar, se é holacracia ou holocracia. Eu gosto de falar o holacracia só para ser mais diferente ainda, para ver que é um bagulho estranho mesmo. E é essa estranheza que eu quero causar em você que está assistindo. E aí foi o bate-bola que a gente fez aqui antes de começar, que o João estava pesquisando aqui a etimologia da palavra. E eu falei, procura pelo holocracia, porque a holacracia é a versão mais esquisita do nome, né? O Sr. Pasquale aí diz que é a mesma coisa, né? Isso aí. Tanto faz, se é um ou se é Garantido. outro. E o que seria de fato a holacracia? Então, você não pesquisou aí a etimologia? Você quer falar para ela? Fala aí. Se for holocracia, é o seguinte, o termo holo ou holos do latim significa comunidade. Cracia significa governo. Então temos o seguinte, seria o governo da comunidade. Esse termo nas estruturas das empresas nada mais é o seguinte, você deixar de ter aquela estrutura piramidal, né, justamente, você tem o chefão, o subchefe, subchefe, até chegar, né, na galera da base da pirâmide, você esquece esse formato, você começa a ter grupos, times trabalhando, né, squads trabalhando ali por projetos ou por atividades, por desafios, para resolver os problemas, enfim, para encarar aí o que tem, para atingir o propósito da empresa. E é algo que, assim, sinceramente, eu já vi muita empresa por aí, eu considero algo extremamente revolucionário e pé na porta. Pode crer. Então, assim, só para posicionar mais vocês, né, ele falou um pouco aqui dessa estrutura piramidal, ela é uma cadeia de comando, né, baseado na função que você exerce. Isso. Então, existem modelos hierárquicos desde que o mundo é mundo, né? Quando eu que venho da escola de administração, a gente estuda aqui, a inspiração do Fayol, por exemplo, para fazer administração clássica, né? Era a Igreja Católica, que era uma organização internacional e tipo, que conseguiu colocar todo mundo debaixo ali de uma hierarquia coesa. E outro exemplo são os exércitos militares. Exatamente. Que tipo, desde que o mundo é mundo existe e funciona nesse modelo. Só que ali cada um tem uma função só e esse modelo também ele privilegia a especialização. Você fica muito bom em fazer uma coisa e faz só aquilo. No caso da holacracia aqui, já é um outro paradigma que é mais perto do que a gente tem hoje em dia. Que na verdade você sabe fazer várias coisas e consegue aproveitar vários talentos que você tenha. Exatamente. Então você acaba tendo várias funções diferentes. Então, dependendo da organização que utiliza, aí o pessoal tem mais ou menos dificuldade de adaptar esse modelo de gestão aí, né? De governança, porque né, nem todo mundo consegue ser tão versátil e fluido assim. Geralmente, organizações menores devem ter vantagem para fazer isso aí, startup e tal, mas numa organização muito grande, né, o pessoal está aí um pouco cético ainda, né? Na verdade, organizações menores acho que já vivem uma espécie de holacracia. Por quê? Você às vezes encontra a pessoa que é responsável por várias atividades dentro de uma mesma empresa. Aí você pergunta, mas por que você é responsável por várias coisas? Ah, porque só tem eu. Entendeu? Então, ela acaba desenvolvendo várias habilidades, só que assim, por exemplo, ela está dentro da parte de operação e ela tem um time dentro da operação com ela, e quando ela vai para, de repente, para outra área, ela parte desse time acompanha, chegam outras pessoas por causa de uma necessidade. Já a holacracia, ela seria realmente você trazer essa cultura na veia, e segundo aqui o Araújo, sócio da Target Deal, que é uma consultoria especializada em cultura organizacional, ele fala justamente isso, Carlos. O mundo hoje em dia é incompatível com esse conceito de estrutura piramidal. Ou seja, as empresas cada vez mais elas têm essa dificuldade de você ter uma estrutura única, mesmo porque quando você tem uma estrutura muito fechada, toda vez que você precisa expandir ou fazer algo diferente, você é obrigado a encontrar pessoas novas. Você não consegue usar um próprio time porque ele é extremamente especializado em alguma coisa e ele está já com 100% do tempo dele focado, às vezes, em um processo e ele não consegue criar um outro time, desenvolver uma outra atividade. Então, naturalmente, a tendência é que fique cada vez mais assim, né? Você vê as empresas novas, a gente está passando por uma transformação no Brasil e a tendência é que isso seja cada vez mais forte, cada vez mais presente e as empresas dependem disso para sobreviver, né? Aquela famosa ideia de você ter um exército de homens só, mas na verdade são vários homens sós formando times para fazer as coisas acontecerem. Pode crer. Inclusive aí nessa citação aí do sócio da Target Deal, ele fala aí sobre a expressão VUCA, que a galera que é de inovação, desse mundo aí, já está mais adaptado com isso daí. Que é uma sigla
né, que em inglês é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que Opa. é a representação do mundo de hoje. Sim. Tudo mudando o tempo inteiro, né? Uhum. Basicamente é a explicação É. de tudo mudando Uhum. e muita incerteza envolvida, né, que é o mundo da inovação. Uhum. Porém, o mundo corporativo, nos últimos tempos, né, no último século, tem sido o contrário disso, né? Ao invés de Uhum. ser volátil, era estável, ao invés Sim. de ser incerto, era certo, né? Busca garantias o tempo todo, né? Exatamente, ao invés de complexo era simples, ao invés de Uhum. ambíguo era bem objetivo, Sim. mas aí agora a gente tá, né? Que nem eu falei no outro dia que usei essa metáfora. Antes a gente estava jogando futebol no campo, agora a gente tá Uhum. jogando debaixo d'água, tá Aham. jogando nos É. ares, tá jogando pulando trampolim ao mesmo tempo. Então, assim, Aham. mudou as regras do jogo, mudou o ambiente, né? Uhum. Então, isso aí é o significado do VUCA aí. Não sei quem já ouviu falar, Uhum. mas é muito comum aí pra galera que já tá acostumada aí É. com as mudanças. E segundo o pessoal da Target Deal, eles fazem uma comparação que é a seguinte, né? Eles usam o exemplo da Lamborghini e da Tempestade. Eu achei bem curioso esse exemplo. O que que acontece? Você imagina uma empresa, uma organização, seu departamento, onde você de repente está aí trabalhando hoje, você tem que produzir uma Lamborghini, lidar e construir uma Lamborghini. Show, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe qual a sua tarefa, a sua atividade e faz uma Lamborghini. Mas aí aparece um outro desafio, que é lidar com uma tempestade. E aí todo mundo se perde, porque a pessoa só sabe fazer Lamborghini e não sabe resolver uma tempestade. É interessante esse conceito porque eu acho até os conceitos da Lamborghini que dá a ideia de ser um carro, tecnologia, complexidade, você tem padrão, você tem processo, assim, é uma coisa ali fácil de entender como as empresas trabalham desse formato. Só que quando você vai para a tempestade, que é a ideia do incerto, do volátil, poxa, se começa uma tempestade numa empresa, apagar um incêndio, às vezes cada um corre para um lado, ninguém sabe o que fazer, não tem um time certo para cuidar disso. Fala, aconteceu esse problema aqui, ih, quem que resolve isso? Não sei, ninguém previu esse problema. Sim, e é realmente o verdadeiro significado de complexidade, porque a É. gente acha que o carro é complexo, mas a gente precisa saber diferenciar o complexo do complicado. Uhum. Né? Então, o sistema mecânico, então essa é a distinção entre um sistema mecânico e Uhum. um orgânico, vamos dizer assim, Uhum. porque a holacracia é uma das alternativas, como diz aqui no destaque da matéria, fala assim, uma dessas Sim. alternativas, pega bem essa palavra, porque tem outras, né? Uhum. É a holacracia, então, em que os colaboradores de uma empresa desenvolvem diversos papéis, como a gente já falou, e podem atuar em diversos grupos. Uhum. A liderança, em vez de concentrada em uma única pessoa, é mais distribuída. Como assim? Então, eu vou explicar. Isso aí é o conceito de modelo mecânico para modelo orgânico. Uhum. Então, as empresas que tendem a seguir a holacracia são empresas que seguem o modelo orgânico, Sim. que é um modelo que tem várias vantagens por ser mais versátil, coisa e tal. Uhum. Startup é muito assim, né? Sim. Você vai fazendo o que dá também, mas por Uhum. outro lado também tem seus pontos fracos, Sim. porque tem que ter um time maduro, comprometido e tal, Isso. senão também dá errado. Né? Você Isso. precisa de pessoa que Uhum. precisa ser muito gerenciada de perto. Uhum. Se você tiver um time de pessoa mais iniciante, vai ser Uhum. um pouco mais complicado de Uhum. fazer isso funcionar. Então, só para contextualizar, apesar de uma tempestade não ser algo orgânico, né? Como Sim. eu dei o exemplo do orgânico, mas é um fenômeno da natureza Sim. que segue padrões tão caóticos Caótico. quanto um sistema orgânico, né? Só Exatamente. para Exatamente. comparar aí, né? E é interessante que assim, o pessoal uma pesquisa da Gallup, ela mostrou que 87% dos trabalhadores estão desengajados com o trabalho. Isso daí surge justamente o quê? Desse conceito do piramidal. Às vezes você tem uma pessoa extremamente especializada em alguma atividade, só que ela está realizando outra função, simplesmente isso. Ou às vezes ela não tem uma especialização numa determinada atividade e colocam ela para executar aquela tarefa. O exemplo do pessoal da consultoria da Target, eles mostraram assim, às vezes o que acontece? Uma pessoa do marketing, ela tem um fit ali de repente com o pessoal do financeiro, que ela é boa com números, ela entende de números e tudo mais, ela podia estar trabalhando junto, formar um time para resolver um desafio dentro da empresa. E ela não é chamada para realizar isso e colocam ela para fazer atividade de marketing que às vezes não é muito, que é um espectro muito amplo, são coisas que ela não gosta muito, enfim. E aí surge esse dado: 87% das pessoas, dos trabalhadores, estão desengajados. Quer dizer que a cada 10 pessoas numa empresa, quase 9 estão daquele jeito. Cara, eu acredito nisso, porque conversando com as pessoas que estão no corporate, eu sempre ouço, é sempre uma das choradeiras, assim. Tipo, Uhum. não, eu não vejo propósito. A primeira coisa que É, fala, mas esse propósito. trabalho não é pra mim, não consigo, não aguento, preciso de Uhum. outra coisa que eu gosto pra fazer. Então, assim, principalmente o pessoal que é millennial, né? Tem muito É. essa pegada Uhum. aí.
Vou no chat aqui porque tem bastante Isso. coisa que o pessoal tá comentando aí. Eita. Vou ler aí o que vocês falaram, galera. Ó, o Luiz aqui falou que precisa ir ao dicionário para ter uma opinião. Então vai no dicionário aí correndo. Antes de acabar a notícia, fala para nós aqui sua opinião, Então, vamos Luiz. ver isso. Bora Beleza? lá. Ó, a Mari falou o seguinte: multidisciplinar, muito interessante, modelo de gestão para pequenas empresas e startups, mas precisa tomar ciência deste esquema evolutivo de administração e gestão. É verdade. Inclusive, eu tenho um amigo que a gente trabalhou junto aí no passado, que ele é biólogo. Inclusive, Mari, ele foi biólogo e trabalhou depois como contador também. E ele é um dos caras que defende muito que os novos modelos de administração eles são todos baseados na biologia e tal. Então ele usa muitas metáforas biológicas para falar das coisas. Bacana isso. É um cara muito louco, né? Fora da curva, gente fina demais. Rafael Marquesano aí, nosso brother aí, que já foi acelerador com a gente. Ele, não sei se ele tá assistindo aqui agora, mas se você tiver, Rafa, citando você aqui, que é sempre legal suas analogias aí com a biologia, com as células, com um monte de coisa. É muito louco. Ele sempre compara, Caraca, ele sempre fala demais. isso. Então já é uma coisa que veio desde a teoria de sistemas. O pessoal que é de administração, às vezes eu solto uma outra aqui, porque eu gosto sempre de falar disso. Mas é bem legal. Né? E sistema evolutivo de administração e gestão, isso mesmo, Mari. E aqui o Lucas Barros falou o seguinte: isso aí, Carlos. Riu aqui. Modelo Sinefin. É assim que fala, não sei se é Cinefin, Sinefin, não sei como é que fala. Escreve pra nós aí, tipo português aí da internet, pra gente ver se a gente consegue falar corretamente aqui, porque sabe que aqui no Startadora Live News a gente é poliglota, já falei um monte de língua aqui, já falei até árabe, já falei chinês aqui, mas aí eu olho antes como que pronuncia pra falar bonitinho, certinho pra vocês aqui. Mas dessa vez eu não sei como é que pronuncia. Aí falou simples, complicado, complexo e caótico, isso mesmo. Se vocês querem, ó, pede aí, eu posso falar disso aí algum dia aqui pra vocês aí também. Peçam aí as coisas que vocês querem ver na live que eu trago aqui pra vocês, beleza? Aí ele falou que fez total sentido. Isso aí, moleque, é nóis. Luiz falou aqui, ó. Acho que nenhuma organização sobrevive sem um incentivo positivo e um negativo. Agora, como será? Depende da atividade de cada empresa. Pode crer. O ser humano responde a incentivo, né? Isso aí é fato. Eu, particularmente, né, do que eu pesquisei, do que eu vi até agora, geralmente o incentivo positivo dá muito mais resultado que o negativo, tá? E é cada vez mais, cada geração nova ela responde cada vez mais ao incentivo positivo e menos ao negativo. Então a época do chicote estalando tá acabando aí, né? Porque não tá dando certo mais. Só porque não tá funcionando, né? Porque se funcionar, os caras retornam isso aí. Então, galera, se rebelem que vai dar mais certo aí. E trabalhem direitinho, fazendo as coisas bonitinhas, certinho, pra vocês performarem, pra vocês evoluírem a carreira de vocês aí. Você que é empreendedor, principalmente, né? Pra você evoluir sua empresa. Então aqui, ele me corrigiu aqui, botou Knefin. Agora sim, Knefin. Obrigado, é isso aí, é assim que a gente aprende a falar as coisas. Né? Quem fez isso aqui, vou dedurar aqui, porque ela não está aqui assistindo agora, a Sara que apresentou comigo semana passada, as palavras que são diferentes assim, ou em inglês e coisa e tal, ela faz exatamente assim, escreve assim para saber como é que fala, entendeu? Ela criou o jeito dela de se lembrar. Sara é malandra, demais, né? demais. E agora o Lucas entendeu o que eu tinha pedido para ele aí e escreveu aí direitinho, aí eu consigo falar que o modelo Knefin. Tá vendo? Valeu, Lucas, é nóis. É isso aí. E o Luiz falou aqui, o nome do cara é esquisito mesmo. Do cara, o Knefin aí. Se fizer coisa boa, recompensa. Se agir com indisciplina, punição. Se não tiver essa base, não sobrevive. Meu Deus, tô com medo do Luiz, hein, Luiz? Não me bate, Luiz. Você não me bate, Luiz. Tem um cargo de liderança aqui. Eu sou bonzinho, Luiz. Pô, somos brother, né? Não castiga, não. Beleza? E falando nisso, em castigar as pessoas, o que aconteceu? Esse estudo todo sobre a estrutura das organizações mostra que realmente as mais tradicionais, elas consideram essa liderança centralizadora, que ela nem sempre agrada as pessoas, ou seja, aquele exemplo clássico, né? Você está lá, você vem com uma ideia, com uma sacada, e o seu chefe barra você, porque ele é o chefe, ele centraliza, então ele tem que ser o pai das boas ideias. Isso daí realmente desagrada, né? Ainda mais que hoje em dia as pessoas sabem que inovação é o que há, o que manda, e inovação ela não escolhe, ela é democrática, ela não escolhe gênero, nem origem, nem coisa nenhuma, nem cargo, enfim, pode qualquer um ter. E aí o que acontece? Essas mesmas organizações tradicionais, elas geralmente usam aí a parte do que o pessoal comentou do chicote, né? Usa a coação e aí eu acho um golpe muito baixo. A necessidade do colaborador por um salário, ou seja, meu amigo, se tu não fizer o que eu estou mandando, se tu não fizer o que eu estou pedindo, você vai perder seus benefícios, vale refeição que todo mundo adora e acabou para você. Então isso acaba fazendo o quê? As pessoas sendo coagidas a agir daquela forma
E claro, vai depois produzir lá na frente uma infelicidade, né? Então, mas eu sei a solução para isso daí. Isso aí é fácil de resolver. É. Empreendedorismo, entendeu? Empreendedorismo. Tendo mais empreendedorismo, tem mais oferta de trabalho para quem é funcionário, poder escolher para onde vai e não ficar à mercê do empregador. Isso só acontece porque tem muita oferta de trabalho e pouca demanda. Com mais empreendedores existe mais demanda pelo trabalho e isso fica mais equilibrado. Sim. E também mais pessoas empreendendo, o empreendedor também ele não passa por isso, ele tem mais autonomia para decidir o trabalho dele, trabalhar do jeito dele, né? Então, essa coisa da coação dá para resolver um pouco mais assim aí pela parte da necessidade do trabalho. Agora, da coação em si, do assédio moral, o que for que a galera gosta de falar aí, é um negócio que metodologicamente também não está dando resultado. E o problema é que geralmente a empresa parte de um princípio de tudo que deu certo antes. Sempre funcionou, né? Funciona assim, você que trabalha em empresa aí, vê se eu não estou falando a verdade. Se você já não ouviu isso na sua empresa lá. Mas sempre funcionou desse jeito, sempre deu certo. Por que você quer mudar? O time que está ganhando se mexe, né? Essas coisas aí. Porque é justamente porque era assim que não funciona mais. Né? É a história aqui do futebol no campo, futebol debaixo d'água. Não funciona mais, não são as mesmas regras. O mundo VUCA aí que a gente citou antes. Então, a frase do especialista aqui que falou na matéria é exatamente isso aí. O cara é empreendedor também, ele falou: há funcionários que não se adaptam às estruturas antigas e acabam prejudicados. Ele fala: as empresas culpabilizam a pessoa em vez do sistema de trabalho em que estão inseridas. Essas estruturas precisam ser repensadas. Porque realmente a empresa já está fazendo tudo errado. O modelo, o sistema tudo está errado. Só que aí eles botam a culpa aonde estoura. Né? Como o pessoal gosta de falar, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Exatamente. E alguém leva a culpa e é isso que acontece na empresa. Deu um problema, quem foi o culpado? Ao invés de procurar a solução e pensar como pode fazer para aquilo não acontecer mais, fica se procurando de quem é a culpa. Então isso é realmente um problema e as estruturas antigas não têm essa transparência toda para você conseguir né, entender bem o que aconteceu e corrigir de uma maneira sistêmica os problemas e as engrenagens que estão estragando e estourando nas outras pontas. Isso aí. E vamos usar um reforço positivo aqui, ó, galera. Dá like aí no vídeo. Porque vocês dão like pra gente, é um reforço positivo pra gente continuar trazendo conteúdo, continuar trazendo informação pra vocês, e essas notícias, ter essa troca de ideias aqui. Então dá o like aí no vídeo, pessoal. Não esquece, continua chamando os amiguinhos, viu? A live ainda tem bastante tempo aí, a gente ainda vai falar bastante coisa bacana. Isso aí. E falando sobre reforço positivo, e o seu like que você acabou de dar aí no vídeo, é o seguinte, a holacracia ela se baseia em 3 pilares. Autogestão, agilidade e cultura, né? Esse é o estudo que o pessoal aqui, o Araújo da Target comentou, né? O que acontece? Autogestão, agilidade e cultura são os 3 pilares para você conseguir criar os times e não somente isso, mas você manter também os funcionários satisfeitos, né? E a conclusão, você manter os funcionários satisfeitos, eles acabam também trazendo mais resultados e resultados melhores. Eu acho aqui que o grande desafio, pelo que eu vi também aqui da matéria, essa palavrinha autogestão. Porque autogestão, para mim, é um termo que tem muito a ver com o empreendedor. Tem muito a ver com o empreendedor, mas eu vejo que é muito desafiador para a galera em estruturas que são mais tradicionais, empresas que têm aí 50, 70 anos que existem. Essa coisa de, olha, você vai poder trabalhar home office, você escolhe o dia da semana que você quer. Aí a pessoa começa, aí de repente fala, não, é melhor você não fazer isso na sexta-feira, porque parece que você não está trabalhando. Faça isso na segunda-feira, enfim, aí o tal do home office acaba, é a tal da autogestão. Até mesmo a pessoa escolher as metas, escolher os projetos que ela vai investir. Isso de autogestão que é fundamental para justamente a questão da agilidade, para os times poderem trabalhar com mais velocidade, porque imagina, um time que depende de uma resposta de um gestor que está lá sei lá, na Europa, que precisa ver o tal do e-mail e responder, ok, vão nessa direção. Por isso que a autogestão ela acaba trazendo de fato a agilidade, que é justamente saber, né, aquela coisa, se você quer errar, erra logo. Todo empreendedor, se você é empreendedor, você sabe disso. Você vai errar, erra logo. Já erra, já vê que errou e já corrige. E uma coisa muito importante que é a tal da cultura. O que é a cultura? É aquilo quando já está enraizado na empresa, né, Carlos? Eu acho que tem muita empresa que vem com esse discurso. Não, nós somos diferentes, nós queremos ser modernos, nós queremos implantar coisas inovadoras, só que falta um detalhezinho aí chamado cultura. Ter isso realmente engajado para você poder implantar, porque senão você começa a tal da autogestão, né? E aí começa a ter um problema ali, um problema aqui, o pessoal acaba desistindo, acaba abrindo mão, não vai funcionar. Pode crer. Então, assim, ó, mais frase que o cara falou aqui. Ele falou o seguinte: nesse novo design organizacional, há times autônomos e responsáveis pelo seu próprio trabalho.
formas mais colaborativas e rápidas de organizar o trabalho e coerência entre o que as pessoas falam e o que elas fazem na empresa, que tem a ver com o que você falou, com a cultura, com os valores, com aquilo que realmente guia o que as pessoas fazem nas empresas, né? Então, assim, por que isso é muito importante? Ele citou aí design organizacional. Porque, sim, galera, você que é empreendedor, por exemplo, tem uma empresa que é pequena e que quer fazer com que ela fique grande, você tem que desenhar uma modelo dela desde o início para funcionar dessa forma. Por acaso não vai acontecer. Sim. A holacracia, por exemplo, não é um bagulho que vai acontecer por acaso. Você está lá trabalhando, opa, já está tudo funcionando assim. Não, é um negócio que exige aí estratégia, exige atenção, dedicação e disciplina pra caramba. Para poder criar times autônomos, você não chega nisso da noite pro dia, né? Você precisa de boas pessoas que sejam engajadas. Então você precisa conseguir cruzar os interesses da organização com o interesse das pessoas que estão ali. Isso. Então isso é um esforço aí difícil, né? É uma ponta difícil de fechar. Vou no chat rapidinho aqui, porque a galera falou muita coisa. Lucas, só para você saber aí, eu pulei uma outra coisa que você falou antes ali, que falou que os exércitos e as igrejas são modelos amarelos e de empresa, né? Segundo Lalux, não sei se está certo também, se a gente falar o nome do cara aí. Agora você falou que os frameworks ajudam na transição de modelo organizacional laranjas, ou seja, o outro era amarelo, esse é laranja, Big Companies, como exemplo 2, criado pelo pessoal da Target Tier, citado pela gente que falou agora há pouco aqui. Então, assim, tô falando solto aqui porque né, não tem uma explicação aí do modelo que você tá falando e tal. Se pá, manda aí pra gente no WhatsApp aí depois. Isso aí. Que a gente pega um dia aqui, fala no ar e explica isso aí com calma. Ou se candidata aí para vir apresentar a live um dia aí. Opa. E fala aqui comigo e apresenta e explica aí para todo mundo. Pode ser, Lucas? Então, tá convidado aí. Deixa eu ver mais aqui que eu pulei. Falei o do Lucas. O Luiz falou aqui, se fizer coisa boa, recompensa. Não, já falamos disso. Depois a Valéria falou aqui, ó. Hora de lembrar dos likes, né? Que o pessoal já deu like, beleza. Tenho certeza que já deram like. Aí o Luiz falou aqui, não sou contra a liderança centralizadora. Você acha que o Felipão não faz isso quando o time está em campo? Então, mas aí são coisas diferentes, Luiz. Um time de futebol funciona com regras diferentes de uma startup, por exemplo. Porque um time de futebol tem um objetivo claro, já conhecido, não tem incerteza, não tem um monte de coisa. Um time de futebol é uma missão bem tradicional de se cumprir. Assim como uma guerra, por exemplo. Militar continua sendo assim porque o objetivo, no fim das contas, é o mesmo. Claro que eu acho que no meio militar, por causa de estratégia, algumas coisas, tecnologia que existe hoje, talvez tenha como aplicar algumas camadas de modelos orgânicos diferentes ali, design organizacional diferente. Mas no clube de futebol eu acho que não se aplica comparar uma liderança centralizadora de um clube, até porque a liderança é muito fraca e temporária no clube de futebol. O time, quando ele não fica em alta performance o tempo inteiro. Vai chegar uma época que vai começar a perder, que vai começar a ficar ruim, e esse técnico vai ser demitido. Então, assim, essa liderança centralizadora, ela uma hora vai falhar. Você mesmo depois falou aqui que depende, né? A liderança, você falou antes aqui, nenhuma organização sobrevive, agora como será depende da atividade da empresa. Você falou aqui que cada modelo de liderança é para um momento, assim, eu não lembro onde que você falou isso aqui mais não, mas você falou isso em algum momento aqui. Há um momento da empresa, então assim, por exemplo, quando a empresa fica muito grande, não faz mais sentido ir para um outro modelo. Não, ele falou que em cada situação se aplica. A liderança é situacional, isso é ok. Porém, aqui a gente está falando de um modelo que a liderança, na verdade, é maior do que o modelo centralizado. Porque no modelo centralizado você tem um líder. Na holacracia, você tem, tipo, sei lá, 50% da empresa são líderes. A liderança é distribuída. A liderança, como numa startup é. A liderança é de quem está na ponta ali, quem tem mais o conhecimento para aplicar as coisas, né? Então, é uma forma diferente de pensar liderança. Vocês que fizeram colisões, eles sabem disso, a gente sempre fala, né? Liderança é o chapeuzinho ali que fica com quem está no momento ali na frente da missão. Beleza? O Lucas falou aqui, né? Na minha humildíssima opinião, se os incentivos forem mais intrínsecos do que extrínsecos, as pessoas se sentem mais engajadas a serem performáticas. E indicou o livro aí, Drive, do Dan Pink. Beleza? Show de bola. O escopo é incentivo externo, o Luiz falou aqui, incentivo interno é melhor, é de cada um, liderança servidora. Beleza. Show. E para a gente andar aqui com a pauta, até finalizando esse tema, que a gente tem ainda mais uma notícia aí, né, Carlos? A ideia da holacracia é o seguinte, os times, eles também não são imutáveis. Por exemplo, criou um time A, esse time vai ficar até o fim da vida. Não.
cada time ele funciona por projeto, por desafio, né? Então, assim, depende da necessidade do negócio e os times também vão ser adaptados, vão ganhar membros ou perder membros de acordo com até os resultados ali, enfim, semanais, diários, que seja, né? É um modelo de gestão mais horizontal e com uma hierarquia Uhum. que não está bem definida e que pode existir no momento e se desconstruir para se refazer no outro momento. E para finalizar, a Target Hill, ela comenta que ela tem, né, vários trabalhos com a Nubank, LinkedIn, Globosat. Ela não diz que são exatamente empresas que utilizam apenas a holacracia ou a autogestão, mas que elas estão buscando incorporar isso. Então, se você de repente trabalha numa empresa grande, veja que há uma luz no fim do túnel, não impede você implantar Principalmente alguns as conceitos. empresas que já têm alguma proximidade com a inovação. Você pode ver, quem já está tentando inovar de alguma forma, já está tentando aplicar alguma forma mais orgânica, Isso. holacracia ou algum outro modelo mais parecido. Show de bola. Muito bom.